Olá, bom dia, bom nos encontrarmos mais uma vez nessa semana. Começamos uma nova série em nossos devocionais, intitulada Se Conselho Fosse Bom. Eu quero começar conversando com você nessa manhã, lendo Provérbios 17 e 18. Olha aqui a profunda sabedoria de Deus nos ensina. Quem não tem juízo se compromete, ficando por fiador do seu próximo. Veja bem, muitas pessoas já passaram pelo desgosto de ser cobrados depois de assumir o compromisso de ser fiador. Não entro em detalhes jurídicos, mas é certo que a lei é bem dura no trato ou diante de um fiador. Porém, é muito difícil alugar o imóvel e obter algumas modalidades de créditos financeiros sem o fiador. Portanto, em algum momento, seremos ou precisaremos de um fiador para alugar o imóvel, para criar crédito, para poder chegar numa nova cidade, mudanças de vida. Isso é muito importante. O que a Bíblia nos ensina? E eu queria deixar para você algumas ideias, para você considerar. Primeiro, quando eu não devo ser fiador? Quando eu não devo ser fiador? Quando ser fiador eu preciso de ter um certo juízo, uma capacidade de dizer não. Primeiro, se sua condição financeira for precária, não seja fiador. Uma das questões muito comuns em nossa vida é quando duas pessoas estão ali num lago, num rio, numa piscina de profundidade, e uma delas, e as duas não sabem nadar. Por acaso uma delas cai na água, começa a se debater e a se afogar, e a outra corre em ajudá-la, e também por não saber nadar, ambas acabam se afogando. Isso é tão comum, essa cena de tragédia. Muitas vezes, no âmbito financeiro, tentando socorrer alguém financeiramente, você também vai junto com aquela pessoa, porque você não tem condições de ajudar. Tenha juízo. Se a sua situação financeira for precária, não seja um fiador. Quando você não pode ser fiador, quando você tem ciência do risco e da reputação de mal pagador daquele que lhe pode e lhe pede para ser fiador. Quando você sabe que aquela pessoa, ela já tem uma reputação de mal pagador e que as condições são um alto risco, não seja um fiador, tenha juízo. Quando, então, é que eu posso ser um fiador? Quando eu devo ser um fiador? Em primeiro lugar, quando você tem condições de arcar financeiramente com o contrato. Somente quando você pode quitar a dívida sem que isso lhe cause uma outra dívida. Você pode ser fiador, ajudar alguém, ser um fiador de um contrato quando você tem recursos financeiros que podem ser comprometidos com aquele contrato, sem que isso lhe comprometa financeiramente ou lhe cause um grande prejuízo. Eu posso e devo ser um fiador quando você tiver condições e você conhecer a reputação de quem lhe pede esse apoio. Você conhece a história da pessoa. Você sabe que ela, ao longo da sua história, é um bom pagador. E que naquele momento ele precisa do aval, da fiança de alguém. Em terceiro lugar, quando você tem consciência do risco do negócio e sabe que isso é necessário, então, seja generoso e assuma o risco. Recentemente, uma pessoa muito próxima de mim, numa conversa, disse: olha, eu estou com meu coração quebrantado diante de uma situação pessoal.
Conheço alguém que precisa de recursos, não é alto, eu tenho condições de quitá-lo. O que eu devo fazer? E ela assumiu então o risco de ser o fiador de um negócio, mas ela tinha condições de suportar o peso financeiro daquele negócio. Na graça de Deus, ela não precisou em nenhum momento, a pessoa honrou aquele compromisso por conta de sua reputação. Mas seja generoso e assuma o risco, sabendo das consequências. Portanto, se conselho fosse bom, eu nunca decidiria ser fiador de alguém sem consultar minha esposa. Se conselho fosse bom, eu nunca decidiria ser fiador sem avaliar minhas condições financeiras, minha capacidade de suportar o peso daquele compromisso. Se conselho fosse bom, eu sempre analisaria a reputação da pessoa. Um bom dia e que você, no dia de hoje, siga esse conselho, porque se conselho fosse bom, eu assumiria para mim essa verdade. Obrigado.